Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre o TOD. O transtorno opositor desafiador tem como principal característica a desobediência e oposição a regras, normas, limites e figuras de autoridade. Portanto, se você conhece alguém que está passando por isso com a criança dela, já encaminha esse vídeo e vem comigo entender melhor. Até o momento não existe uma resposta exata sobre o que de fato causa o transtorno opositor desafiador. Porém, a ciência acredita numa combinação de fatores genéticos, assim como tantos outros transtornos. Para a gente poder entender melhor as características do TOD, eu vou começar falando sobre mudanças de humor, na realidade um humor de fato mais irritável e também atitudes mais agressivas. Ela se caracteriza por uma criança que não aceita, não gosta, simplesmente se opõe a tudo aquilo que é pedido para que ela faça ou que ela cumpra ou então que ela precisa realizar. É uma criança que costuma se irritar facilmente com pequenas tarefas do dia a dia. Por exemplo, tomar banho, fazer uma tarefa de casa, respeitar uma regra escolar, como por exemplo, ficar sentado na cadeira. E é uma reação completamente desproporcional. Eu tenho certeza que o seu filho, vez ou outra, já achou ruim ter que tomar banho, ter que fazer tarefa. Todas as crianças do mundo, em algum dia ou outro, não vão querer sentar na cadeirinha da escola. E tá tudo bem, porque isso faz parte da necessidade da criança de gastar energia ou então de contestar algumas regras. Mas essa criança que a gente está trazendo como característica do TOD, ela se opõe a tudo. Sempre é muito desafiador lidar com essa criança. As mais simples tarefas viram uma guerra. Ou seja, é aquela criança que parece que tudo que você solicita ou pede, ou então que ela simplesmente tem que fazer porque faz parte do dia a dia, vira uma guerra. É uma criança que tem por característica se opor a todas as regras, limites, normas e figuras de autoridade. É o famoso rebelde. Geralmente essas crianças são tidas como rebeldes, sem educação, sem limites, e na realidade não é bem assim. Lembrem-se que nós estamos falando de um transtorno. E quando nós falamos em transtorno, nós precisamos lembrar que isso é uma necessidade, isso é uma forma de ser e estar no mundo, é uma forma de funcionar. Esse ser humaninho funciona dessa forma, ou seja, ele tem a necessidade, ele tem como parte do seu ser integral a necessidade de se opor, de questionar, ok? Não vai existir castigo, punição, educação positiva, troca, negociação que vai resolver o transtorno. Para nós lidarmos com as características do transtorno, é necessário o acompanhamento adequado, ou seja, as terapias, as medicações, as terapias complementares. É necessário que a escola, por exemplo, se atualize para saber como lidar com essa criança. Então, nós não estamos falando da criança que está numa fase mais difícil, está numa fase mais complexa, porque está passando pela separação dos pais, por exemplo. Nós estamos falando de uma criança que apresenta esse comportamento opositor, desafiador, agressivo desde sempre, por mais de 6 meses, e que realmente nenhuma outra intervenção está funcionando. Também é importante lembrar que a criança que tem o diagnóstico de TOD pode ser uma criança mais agressiva. Além da oposição às regras, normas, figuras de autoridade, limites, ela vai apresentar um humor irritável e por muitas vezes atitudes de fato agressivas. Então, ela é uma criança que quando contesta a professora e diz que não quer fazer a tarefa, e isso acontece, como eu disse, repetidas vezes, por mais de 6 meses, ela tem atitudes mais impulsivas e agressivas e não demonstra arrependimento. Por exemplo, a Mariazinha tá num dia que não tá muito legal, ela não dormiu bem, ou então ela tá com uma dorzinha de barriga, e naquele dia ela não quer fazer tarefa, ela vai falar, ai, por hoje eu não quero, hoje eu não tô bem, e aí de repente empurra o caderno e tal. Ok, normal, Mariazinha sempre fez tarefa, naquele dia ela não tá afim, ela não quer fazer, tudo ótimo.
O Joãozinho já vem o semestre todo recusando fazer tarefa. Ao invés dele jogar o caderno na mesa, ele joga o caderno na professora. Ele tenta bater na professora, ele agride os colegas. Além de não querer fazer tarefa, ele não quer fazer as outras atividades, o lanche nunca tá bom. Tem que fechar a porta, ele quer deixar a porta aberta. Tudo para o Joãozinho é o contrário, é o oposto. Lembre-se, opositor, desafiador. A criança tem por característica a necessidade de provocar o desafio, de tentar conduzir as coisas ao contrário do que são e numa postura mais agressiva e sem apresentar arrependimento. E nós também estamos falando de uma criança que geralmente apresenta uma maior frequência de sintomas até os 8 anos de idade. Então, desde que aquela criança era pituquinha até os 8 anos, ela foi apresentando esse comportamento e aparentemente até numa progressão, né? Foi piorando essas características ao longo do tempo. Posteriormente, ela pode passar por um período mais estável e na adolescência tende a aumentar também. Porque a adolescência, por si só, já é um período mais rebelde, já é um período de descoberta, né, de se desvincular de algumas regras e limites a fim de se descobrir. Então, a adolescência, por si só, já é caracterizada como uma fase de rebeldia. Ou seja, no TOD, isso tende a ser ainda maior. Bem importante citar aqui um dos sintomas que é pouco falado, mas muito importante, que é uma índole vingativa. Quando, por vezes, essa criança acaba tendo que fazer alguma coisa, depois de muita luta, depois de muita briga, depois de muito grito, às vezes choro, às vezes agressão, ela tende a se vingar. Ou seja, eu acabei tendo que fazer aquilo que eu não queria e, posteriormente, eu provoco algum tipo de situação para que essa pessoa que me fez, né, me obrigou a fazer aquilo que eu não queria fazer, tenha um castigo, tenha uma punição, uma vingança. Isso também é muito importante da gente observar. E através disso tudo que eu já compartilhei com vocês, vocês devem ter percebido, ou pelo menos entendido, que é um transtorno extremamente desafiador. É um transtorno extremamente desgastante para os pais, cuidadores, educadores. Todo mundo que está em volta de uma criança que tem esse diagnóstico acaba se desgastando muito, porque parece que tudo aquilo que a gente tenta fazer para resolver e ajudar não tem efeito. É um transtorno muito complexo que precisa de um acompanhamento multidisciplinar e eu já vou te explicar como é que funciona. No caso do TOD, a imensa maioria dos casos precisa sim do acompanhamento medicamentoso, que é feito pelo neuropediatra ou pelo psiquiatra infantil, que muitas vezes é quem acaba fazendo o diagnóstico também, tá? Lembrando que o diagnóstico só pode ser fechado após os 7 anos e ele é feito pelo neuropediatra, psiquiatra infantil ou neuropsicólogo, tá? São apenas esses 3 profissionais que podem fornecer o diagnóstico. Mas Camila, meu filho tem 3 anos, está apresentando todos esses comportamentos. Eu não posso fechar o diagnóstico? Calma, você pode sim. O quanto antes e mais cedo buscar ajuda. Você deve, quanto antes, melhor. Mas provavelmente você vai obter um pré-diagnóstico para que a gente possa iniciar a conduta da forma correta. Como eu sempre digo, o diagnóstico ele é um norteador. O diagnóstico é fundamental para que a gente saiba como conduzir o melhor acompanhamento da melhor maneira possível para fornecer saúde para essa criança. Então, o diagnóstico ele não é um bicho de 7 cabeças. Pelo contrário, ele é um orientador, ele é a bússola para que nós, profissionais que acompanhamos essa criança, possamos ter um acompanhamento mais assertivo. Então, o quanto antes a gente tiver esse norte, melhor. Se o seu filho, se a sua criança, se o seu aluninho está apresentando esses sintomas, busquem ajuda, começando por um desses 3 profissionais, ok? E junto ao acompanhamento medicamentoso, nós vamos incluir as terapias. Por que eu digo as terapias? Porque a psicoterapia, ou seja, o acompanhamento psicoterapêutico feito pelo psicólogo, é a ponta do iceberg. Pode ser que essa criança precise de outros recursos para aprender a lidar com a sua forma de ser e estar no mundo. Mas de que terapias eu estou falando? Vai depender de cada caso. Como todo e qualquer transtorno, como eu sempre falo aqui para vocês, cada criança é única, independente dela ter ou não diagnóstico, independente da Maria e do João
terem o mesmo diagnóstico, nem sempre o acompanhamento é o mesmo. A psicoterapia é de fato fundamental no prognóstico, no acompanhamento do TOD, mas podem ser inclusas outras terapias de acordo com a necessidade dessa criança. O TOD também tem uma especificidade muito grande que é: eu, pelo menos, não realizo o acompanhamento do TOD sem orientação de pais. A forma como esses pais vão lidar com essa criança é fundamental, é um divisor de águas para que essa família tenha mais qualidade de vida. Então, nós estamos falando aqui de acompanhamento medicamentoso, psicoterapia e orientação de pais. Pelo menos, e aí pode ser que esse número de terapias aumente de acordo com a necessidade e com o perfil dessa criança. Uma outra coisa importantíssima que eu não vou deixar de citar aqui: se é importante que os pais aprendam a lidar com essa criança, quem mais também precisa aprender a lidar com ela? A escola. A escola vai ser um pilar importantíssimo no acompanhamento dessa criança. Por isso, a escola vai ser inclusa no processo. Vão ser feitas reuniões, estratégias. É muito natural que a criança que é diagnosticada com TOD acabe tendo uma psicoterapia muito integral, aonde dentro do seu processo vão circular muitas pessoas. Dentro da orientação de pais, a gente pode incluir uma vovó, um vovô, uma babá. E dentro das orientações para fora do consultório, nós vamos incluir a escola e as reuniões multidisciplinares. Ou seja, se essa criança está fazendo acompanhamento psicoterapêutico e também com a terapeuta ocupacional, é fundamental que esses profissionais estejam em coerência, estejam em congruência entre si. Então, essas reuniões também se fazem necessárias para que a criança tire desse processo o melhor proveito possível. E como eu já disse, nós estamos falando de um transtorno extremamente complexo. Pode ser que você ainda esteja cheio de dúvidas, mesmo tendo assistido ao vídeo todo. Por isso eu te deixo à vontade para me fazer perguntas aqui no comentário e eu vou ter um prazer enorme em te responder. Como eu disse também e volto a repetir, vamos procurar ajuda o quanto antes. A família acaba se desgastando demais antes de obter o diagnóstico e começar o acompanhamento adequado. Portanto, não tenha medo de buscar ajuda. Procure um profissional da sua confiança. Comece a investigação para que a gente possa começar esse processo de acompanhamento o quanto antes e assim começar a trazer mais leveza dentro da sua família. Se você gosta desse tipo de conteúdo, tem curiosidade ou interesse sobre outros temas da infância, fique à vontade para me seguir nas outras redes sociais. Eu vou deixar o link aqui para vocês. Na semana que vem a gente volta com outro tema. Eu te vejo lá. Até a próxima!